Os relacionamentos humanos são abordados o tempo todo na literatura, no cinema, no teatro e nas conversas do cotidiano. Isso porque é a partir deles que se formam as nossas visões de mundo e a conexão com o outro. Nas páginas do romance A Desumanização de Walter Hugo Mãe, o autor reflete que um homem sozinho é apenas um animal, tornando-se indiferenciado no planeta. A humanidade começa nos que te rodeiam e não exatamente em ti, diz Gudmundur, pai da personagem principal da obra. Pensando na importância dessa convivência, o psiquiatra e psicanalista inglês John Bowlby criou a teoria do apego, um método que nos ajuda a identificar os diferentes padrões de comportamento nas relações interpessoais. A saúde mental perpassa diversos campos da vida humana e nas relações não é diferente. Nosso estilo de relacionamento hoje pode ser sinal dos primeiros vínculos que formamos. Você conhece a teoria do apego e os 4 tipos de apego existentes? É nisso que iremos ver nesse vídeo. O conceito da teoria do apego surgiu a partir do estudo do vínculo desenvolvido por recém-nascidos com as suas mães e outros cuidadores. Quem deu início a esses estudos foi o psiquiatra e psicanalista John Bowlby. Seu primeiro estudo, intitulado Cuidados Maternos e Saúde Mental, foi publicado em 1958 pela Organização Mundial da Saúde. Ele esteve em contato com crianças órfãos e sem lar, que apresentavam muitas dificuldades após a Segunda Guerra Mundial. Ao procurar entender melhor como os vínculos entre mãe e filho eram desenvolvidos, porque eles importavam e como eles se comportavam, Bowlby desenvolveu a teoria do apego. Essa teoria posteriormente foi enriquecida e esclarecida com os estudos da psicanalista Mary Alice Roth. Dentro da teoria, apego significa um vínculo afetivo ou ligação entre um indivíduo e uma figura de apego, comumente um cuidador. Estes laços podem ser recíprocos entre 2 adultos, mas entre uma criança e um cuidador são baseados nas necessidades de segurança e proteção da criança, fundamentais na infância. A teoria propõe que crianças se apegam instintivamente a quem cuida delas com a finalidade de sobreviver, incluindo o desenvolvimento físico, social e emocional. Bowlby chama atenção para o fato de que até a década de 50 predominava uma concepção de que a formação e manutenção dos vínculos sustentavam-se na necessidade de satisfazer certos impulsos, como a alimentação na infância e o sexo na vida adulta. Bowlby também observou uma propensão inata dos bebês para o contato com um ser humano, o que implica na necessidade de um objeto independente do alimento, tão primário quanto a necessidade de alimento e conforto biopsicossocial. A teoria do apego foi estendida aos relacionamentos adultos no final da década de 1980. Seguindo os estudos de Bowlby e Alice Roth, os psicanalistas Cindy Hazell e Philip Shaver aplicaram a teoria do apego a relacionamentos românticos adultos. Hazell e Shaver notaram que as interações entre parceiros românticos adultos compartilhavam similaridades com as interações entre crianças e cuidadores. A afirmação não é que estes 2 tipos de relacionamentos são idênticos, mas sim que os princípios fundamentais da teoria do apego aplicam-se a ambos. Foi possível perceber que existem padrões de vínculo que os adultos criam com outros adultos. Esses padrões costumam ser categorizados em 4 principais estilos de apego que iremos ver mais adiante. Apego é um tipo de vínculo no qual o senso de segurança de alguém está estreitamente ligado à figura de apego.
No relacionamento com a figura de apego, a segurança e o conforto experimentados na sua presença permitem que seja usado como uma base segura a partir da qual poderá se explorar o resto do mundo. O apego-cuidado é um tipo de vínculo social baseado no relacionamento complementar entre pais e filhos, tem sua própria motivação interna, distinta da alimentação e do sexo e de importância para a sobrevivência. O apego é também um estado interno, cuja existência pode ser observada através dos comportamentos de apego, os quais possibilitam ao indivíduo conseguir e manter a proximidade em relação a uma figura de apego, ou seja, o indivíduo claramente. Assim, o apego é o vínculo da criança com a mãe ou seu cuidador primário e tem uma função biológica específica, sendo produto da atividade dos sistemas comportamentais que têm a proximidade com a mãe como resultado esperado. Portanto, ao longo do desenvolvimento, a criança passa a revelar um comportamento de apego que é facilmente observado e que evidencia a formação de uma relação afetiva com as principais figuras deste ambiente. Sorrir, fazer contato visual, chamar, tocar, agarrar-se, chorar, ir atrás, são alguns desses comportamentos. Uma diferença importante entre apego e comportamento de apego é que se o comportamento de apego pode, em circunstâncias diferentes, ser mostrado a uma variedade de indivíduos, um apego duradouro ou laço de apego é restrito a muito poucos. O sistema comportamental é um sistema básico de comportamento enraizado biologicamente e característico da espécie. O sistema subjacente ao comportamento de apego é tão fundamental como parte do equipamento de muitas espécies, quanto os sistemas subjacentes ao comportamento reprodutivo, o comportamento parental, o comportamento de alimentação, o comportamento exploratório, e ele não deriva de nenhum destes. Como outros sistemas básicos, o de apego é supostamente pertencente a um processo de seleção natural, pois oferece uma vantagem em termos de sobrevivência, pelas chances de proteção obtidas pela proximidade das figuras de apego. Os sistemas comportamentais incluem não somente manifestações externas, mas também uma organização interna, a qual presume-se que tenha raízes nos processos neurofisiológicos. Essa organização interna é objeto de mudança desenvolvimental, não apenas sob orientação genética, mas também pelas influências do ambiente. Assim, o modelo funcional do self é um elemento-chave para a noção de quão aceitável ou inaceitável a criança é aos olhos das suas figuras de apego. Além disso, a interpretação e avaliação que fazemos de cada situação a partir de nossos modelos funcionais determina aquilo que sentimos. O autor deixa clara a importância das primeiras relações de um bebê com sua mãe para o desenvolvimento. Nas primeiras semanas, não há dúvida de que um bebê é dependente de sua mãe para que assim possa sobreviver, mas não está ainda apegado a ela. De acordo com as ideias de Winnicott, a dependência é máxima no nascimento e tende a diminuir ao longo da vida, apesar de seguir sempre de alguma forma presente. Na teoria de Bowlby, o apego está ausente no nascimento e começa com os meses a adquirir força. Existem evidências de que no contexto familiar, a maioria dos bebês de cerca de 3 meses de idade já responde à mãe de um modo diferente em comparação com outras pessoas. Como ponto de partida, Bowlby baseou-se nas relações sociais durante o desenvolvimento infantil. Ele explica que o apego nada mais é do que um sentimento de confiança que se forma entre os pequenos e seus cuidadores primários, responsáveis por fornecer uma base de segurança em momentos de vulnerabilidade.
Assim, é essa base que vai definir futuramente como alguém reage em momentos de tensão, nas ligações amorosas e até mesmo no trabalho. Segundo a psicóloga Pompeia de Villachon e Lira, isso acontece já que o cérebro da criança é programado conforme ela entende que os adultos são ou não acessíveis às suas necessidades através das interações nos momentos de brincadeiras, de alimentação ou apoio emocional durante uma queda, por exemplo. O papel dos pais em um ambiente ideal é estar presente e disponibilizar ajuda caso a criança precise. O estímulo da autonomia nas tarefas, mostrando suporte e acolhimento, faz com que ela cresça acreditando que pode explorar o mundo, ser independente, mas também confiar nas pessoas. Por outro lado, as falas despreciativas, a agressão e a superproteção geram sensações de ansiedade e passividade, afetando negativamente a saúde emocional. Se, ao se deparar com uma situação de perigo, a criança procurar pelo cuidador e ele não estiver acessível, ela tenderá a enfrentar uma situação duplamente ameaçadora, sentindo-se desamparada. Quando cresce, esse indivíduo provavelmente terá problemas para confiar nos outros ou em si. É claro que há dias que o adulto está mais ocupado e não pode dar atenção, mas o que define essa personalidade e informação é a recorrência dessas ações. Ao todo, há 4 períodos através dos quais o apego é estabelecido. O primeiro ocorre durante os primeiros 3 meses de vida do bebê, quando ele demonstra alguma diferenciação entre os estímulos sociais e não sociais. Aqui, os comportamentos incluem a orientação do corpo, trocas de olhares, sorrisos, vocalizações e movimentos corporais. Já o segundo é observado entre os 3 e 6 meses de vida, quando a criança entende mais claramente quem é o seu principal cuidador. Após isso, o terceiro período tem início por volta do 7º mês e dura até os 3 anos e meio de idade, quando ela passa a seguir a figura de apego durante os momentos de separação e demonstrar alegria nos momentos de retorno, indicando um vínculo forte. Por fim, o último período acontece na segunda metade do 3º ano de vida da criança, quando ela desenvolve habilidades cognitivas para entender relações de causa e efeito entre o seu comportamento e o de sua família. É durante esse momento que ela age com a intenção de alcançar um objetivo e começa a pensar com a intenção de influenciar as respostas da mãe. JM sempre se sente inseguro quando está em um relacionamento sério. Ele diz: sou muito apegado física e emocionalmente às pessoas. Quando namoro as pessoas, não dou valor aos meus momentos sozinho e me perco no meu parceiro. Isso me faz mal e torna difícil a relação com o outro. Ciúme, ansiedade, medo de ser deixada a qualquer momento também rondam o dia a dia de Fernanda, que com a ajuda de terapia trabalha para contornar o problema. Ela diz: após passar por um término traumático, a maneira com que eu me relacionava mudou. Passei a acreditar que a pessoa me deixaria a qualquer momento e que eu poderia perdê-la. Tenho que lidar com isso até hoje, mas entendo que ninguém morre de amores e que a vida continua. Ao contrário dos dois, Estevão prefere nem se envolver de antemão por medo de firmar um acordo emocional com outra pessoa. Ele diz: eu prefiro lidar comigo mesmo sozinho e não depender emocionalmente de ninguém. Cada um deles tem tipos de apego diferentes e para facilitar o entendimento e mostrar como identificá-los para vocês, em si e na sociedade, John Bowlby estabeleceu 4 padrões recorrentes: seguro, ansioso, evitativo e desorganizado. Vale lembrar que na prática essas tendências podem se mostrar de forma diferente em cada vínculo e também podem ser transformados quando há o sofrimento de algum trauma, como a morte de um ente querido ou uma separação que desorganiza o ambiente familiar. Pode-se
dizer que o apego seguro é o mais saudável. Ele se forma quando a criança sente que seus pais estarão disponíveis quando solicitados, pois vivem em um modelo dominado por experiências favoráveis. Em geral, o cuidador se mostra confiável e consistente em suas respostas, estabelecendo um vínculo que proporciona sentimentos positivos de autoestima e capacidade na criança. Os adultos seguros entendem que podem dar conta dos problemas e que também podem buscar ajuda para solucioná-los. Esse tipo de apego nos relacionamentos amorosos usualmente resulta de um histórico de interações íntimas e receptivas com parceiros. Pessoas com apego seguro tendem a ter opiniões positivas sobre si mesmas e sobre seus parceiros. Elas tendem também a ter opiniões positivas sobre seus relacionamentos. Muitas vezes, elas relatam maior satisfação e harmonia em seus relacionamentos que pessoas com outros estilos de apego. Pessoas seguramente apegadas sentem-se confortáveis tanto com a intimidade quanto com a independência. Muitos buscam um equilíbrio entre ambos em seus relacionamentos. É aquela pessoa que tem uma confiança alta em si mesma e no parceiro. Ela percebe que o outro está presente quando precisa e está disponível quando ele precisa. Já no trabalho, é o funcionário que consegue se jogar nos desafios com mais facilidade, se relaciona bem com a equipe e confia nos seus companheiros. Isso porque ele sabe que vai ser amparado quando solicitar. O apego ansioso acontece quando a criança não tem certeza quanto à disponibilidade de resposta ou ajuda dos pais e tem dificuldade em lidar com esse sentimento. O comportamento dos cuidadores é instável, ora se mostrando disponível e ora não. Esta pessoa pode desenvolver sentimentos negativos de autoestima e tendência à ansiedade de separação. Nos relacionamentos amorosos, é aquele indivíduo muito ciumento, com a autoestima baixa e que acredita que o parceiro deixará a qualquer momento. Ele acredita que o outro é mais capaz do que ele. Ele tem uma confiança no outro alta e em si mesmo baixa. Pessoas com este estilo de apego buscam por altos níveis de intimidade, aprovação e receptividade de seus parceiros. Elas muitas vezes valorizam a intimidade a tal ponto que se tornam excessivamente dependentes de seus parceiros, uma condição coloquialmente denominada de clinginess. Comparado às pessoas com apego seguro, pessoas com este estilo tendem a ter opiniões menos positivas sobre si mesmas. Elas frequentemente duvidam de seu valor como parceiras e culpam-se pela falta de receptividade de seus parceiros. Pessoas ansiosamente apegadas podem exibir altos níveis de expressividade emocional, preocupação e impulsividade em seus relacionamentos. Já no trabalho, é aquela pessoa que não se arrisca, que prefere exercer sempre a mesma função por medo de exercer uma função nova. Esse funcionário acredita que os colegas não dão conta de sua demanda emocional e por isso tem mais dificuldade em se destacar. Nesse tipo de apego, a criança parece não ter confiança de que terá resposta e ajuda quando necessitar e, antecipadamente, espera ser rejeitada. Nessa infância, os pais não ofereceram acolhimento e conforto quando a criança demonstra sentimentos de inadequação. Por isso, ela aprendeu a reprimir seus sentimentos, negando qualquer necessidade de apoio. É aquela pessoa que fica na defensiva e evita o contato com o outro, se considerando autossuficiente. Nos relacionamentos amorosos, é aquele tipo de parceiro que não expõe suas fragilidades emocionais por medo dos vínculos mais profundos. Ele se afasta do sentimento do não acolhimento e geralmente são bem mais frios e racionais. Pessoas com este estilo de relacionamento desejam um alto nível de independência. O desejo de independência frequentemente aparece como uma tentativa de evitar completamente o apego. Eles veem a si mesmos como autossuficientes e invulneráveis a sentimentos associados
com estarem intimamente ligados uns aos outros. Eles muitas vezes negam necessitar de relações íntimas. Alguns podem até mesmo ver as relações íntimas como relativamente sem importância. Não surpreendentemente, eles buscam menos intimidade com seus parceiros, a que muitas vezes eles veem menos positivamente do que eles veem a si mesmos. Pesquisadores geralmente notam o caráter defensivo deste estilo de apego. Pessoas com o estilo de apego desapegado evitativo tendem a reprimir e esconder seus sentimentos e a lidar com a rejeição, distanciando-se das fontes deste sentimento. É aquela pessoa que, quando o outro diz que ama, sai correndo e nunca mais volta. No trabalho, são aqueles líderes mais focados, frios e calculistas. Também têm dificuldade de se relacionar com os colegas, pois acreditam que as tarefas são mais importantes do que a interação e seguem com determinação, custe o que custar. Esses são os que oscilam entre o ambivalente e o evitativo. Eles não têm uma percepção nem boa de si e nem do outro, sendo tudo negativo. Também ficam com uma sensação de hipervigilância o tempo inteiro, criando um ciclo vicioso de ansiedade e tensão. Essas pessoas nunca sabem o que podem esperar de quem está cuidando delas. São criadas por famílias com quadros de transtornos mais graves e se percebem em uma situação de desconforto diante da figura de apego. Nos relacionamentos amorosos, pessoas com este estilo de apego têm sentimentos mistos sobre relacionamentos íntimos. Por um lado, elas desejam ter relações emocionalmente íntimas. Por outro lado, elas tendem a se sentir desconfortáveis com a intimidade emocional. Estes sentimentos mistos são combinados com, às vezes inconscientemente, opiniões negativas sobre si mesmas e seus parceiros. Elas geralmente veem a si mesmas como indignas da receptividade de seus parceiros e não confiam nas intenções deles. Da mesma forma que o estilo de apego evitativo, as pessoas com o estilo assustado evitativo buscam menor intimidade com seus parceiros e frequentemente reprimem e negam seus sentimentos. Em vez disso, elas ficam muito menos confortáveis ao expressar afeto inicialmente. Muitas vezes elas se sentem compelidas a deixar a pessoa a quem amam profundamente porque algo dentro delas não parece certo. Embora elas possam dar outras desculpas para seu comportamento por causa de sua necessidade de racionalizar. São pessoas que não conseguem se encaixar socialmente. Geralmente são indivíduos que não têm controle do seu próprio comportamento e de suas emoções, aumentando assim o risco de violência. No trabalho, é o funcionário que não fica por muito tempo em nenhum trabalho. Também apresentam respostas contraditórias, impulsivas e têm dificuldade de desenvolver tarefas porque desconfiam de si e dos colegas. Bom, qualquer combinação de estilos de apego pode resultar em um bom relacionamento, mas também podem enfrentar desafios. Padrões de comportamentos de apego inseguros se manifestam em momentos de estresse, quando acontece um conflito, em momentos que grandes decisões precisam ser tomadas ou quando alguma coisa dentro ou fora do relacionamento é estressante para um ou para ambos. Os estilos de apego geralmente determinam como a pessoa reage nesses momentos de estresse. Pessoas com apego ansioso geralmente sentem necessidade de suporte e validação de seus parceiros, enquanto pessoas com apego evitante preferem evitar falar sobre o que incomoda até que o estresse diminua. Quando se trata de pessoas com apego seguro, farão de tudo para que ambos passem pela situação estressante juntos, saindo dela próximos e seguros de que o relacionamento não está ameaçado. Em um relacionamento ansioso evitante, ambos possuem um sexto sentido para o perigo, mas os instintos se movem em direções opostas.
Casais ansioso costumam buscar soluções para conflitos e estão dispostos a trabalhar duro para o bem da relação, mas a insegurança de ambos gera pânico e pode afetar de forma negativa. Quando se trata de evitante, a tendência é a acabar quando um ou ambos começam a desejar coisas que o outro sente que não consegue entregar. Quando só uma das partes possui apego inseguro, seguro ansioso ou seguro evitante, o relacionamento pode ir para ambas as direções, a depender de quem dita o rumo do relacionamento. Já os casais seguro costumam ter relacionamentos realmente satisfatórios, seguros e duradouros. Além disso, um relacionamento não é igual ao outro. Diferentes relacionamentos podem despertar diferentes aspectos do nosso estilo de apego, dependendo do estilo de apego do nosso parceiro. O apego nos relacionamentos pode se tornar um problema se não soubermos lidar com isso ou se tivermos precedentes de pouco vínculo afetivo na infância, como mostram algumas pesquisas. O ideal é ter laços emocionais saudáveis, onde o casal possa sentir uma sensação de bem-estar e que o mais relevante seja a honestidade, a comunicação e a autonomia que permitem a autorrealização de cada um dos membros. No entanto, esse nem sempre é o caso, mas podemos cair na tendência de gerar estilos de apego de tipo ansioso ou evitativo. Então, por que isso acontece? Para o médico John Bowlby, especializado em psiquiatria e psicanálise, como já falamos dele, o vínculo afetivo é uma necessidade primária e terá um impacto, sim, nas relações que teremos no futuro. Primeiramente, é necessário observar que alguns estudos definem o apego como o vínculo ou laço emocional que é estabelecido entre duas pessoas como resultado da interação em que os leva a manter proximidade, contato na obtenção de segurança, conforto e proteção. Ou seja, aqueles que se sentem apegados geralmente encontram na outra pessoa o abrigo emocional de que precisam em determinadas circunstâncias que poderiam ser percebidas como uma ameaça. Nesse sentido, o apego nos relacionamentos se consolida como base, fundamento ou espaço em que a proteção é sentida. Tudo isso tem sua origem nos vínculos que geramos na infância com as pessoas ou cuidadores que consideramos importantes para o nosso bem-estar psicológico ou físico. Segundo a teoria de Bowlby, se o vínculo for adequado entre o bebê e a mãe ou o cuidador, o vínculo também será. Por outro lado, se a criança perceber que existe uma ameaça ou risco de perda dessa figura ou desenvolver insegurança em seus relacionamentos de apego, então a angústia aparecerá. O mesmo acontece nos relacionamentos que mantemos no futuro, o que significa que desde a infância já formamos padrões de apego e de relacionamento com outras pessoas. Se quisermos sair de um relacionamento em que acreditamos que nosso apego não é o mais saudável, devemos seguir certos passos. Se você sente que não pode ficar sem seu parceiro e constantemente está ligando para ele, então talvez seu padrão de apego pode não ser o mais conveniente, especialmente para a sua saúde mental. É claro que o tipo de apego ansioso causa desconforto. Entretanto, se você notou que seu apego é do tipo evitável, então pode até chegar a machucar a outra pessoa. Aqui eu vou te dar algumas recomendações para superar o apego nos relacionamentos. Não tenha medo de ficar sozinho, porque você realmente não está. Há muitos seres queridos, incluindo amigos e familiares, que são a principal rede de apoio quando se desmancha uma relação. Apesar de que você sinta que seu mundo entrou em colapso, nada disso é real, porque a vida sempre continua. Imponha desafios próprios. Pense em toda a energia que você gastou seguindo uma pessoa quando pôde investir em seus projetos pessoais e crescer em muitas áreas da sua vida. Tome o primeiro lugar em sua vida. Lembre-se de que
as demais pessoas venham atrás de você. Você deve se amar em primeiro lugar. Existem várias técnicas para fortalecer nossa autoestima, porque se ela for forte, você poderá começar a perseguir seus sonhos com mais força. Tenha em mente que seu parceiro não é um complemento, porque cada um de nós já forma um mundo em si mesmo e esse mundo é independente. Você não precisa que o completem. Construímos relacionamentos para que nos sintamos bem e para que nos forneça apoio, por exemplo. A ideia do parceiro como algo externo que nos complementa é apenas um mito sobre o amor romântico. Você já está completo. Fixe a sua atenção e você verá que talvez nem sinta amor por essa pessoa, mas é apenas uma necessidade. Para ser felizes, não precisamos de terceiros. A felicidade reside dentro de nós. Não procure fora o que você já tem dentro de si. Quebre suas rotinas e comece uma vida que lhe permita evoluir como ser humano. Hoje, existem muitos métodos para gerar nosso próprio bem-estar. Se você sente que não pode ficar sozinho, lembre-se de que pode procurar o apoio de um profissional. Você deve sentir paz e tranquilidade, porque tudo sempre ficará bem em nossas vidas. Identificar o tipo de apego é o primeiro passo para transformar o que incomoda. Entender a recorrência de comportamentos nocivos podem transformar as relações e a forma como alguém percebe o mundo. O primeiro cuidado na infância não é uma sentença, já que podemos atualizar esses sentimentos ao longo da vida. É como se fosse um ralado na perna que sempre estará ali, mas que é possível fazer outras escolhas com ele, como uma tatuagem, por exemplo. E você? Identifica seu estilo de apego nos padrões de relacionamento do dia a dia? Você já ouviu falar sobre esses tipos de apego? Me conta aqui embaixo nos comentários. E se você achou esse assunto interessante, já compartilha com teus amigos, familiares e com todo mundo que você acha que deve ouvir esse conteúdo. Eu fico por aqui, deixando aquele forte abraço, super beijo e até a próxima. Próximo vídeo, próximo assunto, se assim Deus nos permitir.